Verbum Domini. Hoje vamos conferir uma das passagens das Escrituras na qual mostra o quanto Jesus se manifesta como um médico divino, que se compadece de quem sofre, sinal perfeito do amor de Deus por nós. Fique conosco. Nós queremos mostrar com arte e cuidado a beleza da palavra de Deus e seu significado. Jesus Cristo, o médico, cura da sogra de Simão e outras curas. E saindo imediatamente da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. E aproximando-se, ergueu-a, tomando-a pela mão. A febre a deixou. E ela passou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam até Jesus todos os enfermos e os possuídos por demônios. A cidade inteira estava reunida à porta da casa. Ele curou a muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios, mas não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era.
bem cedo, levantando-se antes do amanhecer. Jesus saiu e foi a um lugar deserto, e lá ficou em oração. Simão e seus companheiros foram à procura dele. Encontraram-no e lhe disseram: "Todos te procuram." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que lá também eu anuncie, pois é para isso que vim." E foi por toda a Galileia, anunciando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Este evangelho acrescenta mais uma dimensão à pessoa de Jesus. Ele não é só um exorcista, mas ele é também o médico que cura. O evangelista Marcos usa a palavra imediatamente 2 vezes e dá assim um senso de dinamismo, de atividade incessante do ministério de Jesus. Ele não descansa e leva o reino de Deus para todos os lugares. Jesus cura também um familiar do líder dos apóstolos, que é Pedro. Jesus está atento às mazelas comuns da vida diária. Então ele toca a sogra de Pedro, a levanta pelas mãos e ordena que a febre a deixe. E ela começa a servi-los. Jesus também está atento aos sofrimentos pequenos da vida humana. Ele está atento às nossas dificuldades do dia a dia. Jesus cura aquela febre comum que a impedia de exercer a hospitalidade, pois era muito comum para os judeus acolher os que chegavam. Agora, se Pedro tinha uma sogra, então ele era casado? Alguns padres da igreja, como São Jerônimo, sugerem que Pedro era viúvo no tempo do ministério de Jesus, porque na casa de um judeu daquela época, o correto era que a esposa deveria servir e não a sogra. E se assim fosse, não tinha quem os recebesse e os servisse, então Jesus cura a sogra de Pedro e em seguida faz exorcismos e cura todos durante todo o dia. As pessoas tinham ouvido falar do exorcismo que ele fez na sinagoga no sábado e começaram a vir encontrá-lo na porta da casa de Pedro, em Cafarnaum, para serem curados. A autoridade que ele tinha sobre as enfermidades, sobre os demônios, deixava todos extasiados. Convém notar que o evangelista Marcos faz distinção entre curas e exorcismos, deixando claro a diferença entre eles. Hoje em dia, muitos insistem em dizer que os exorcismos, na verdade, eram curas de enfermidades psicológicas. E isso é falso. Apesar da doença e o pecado andarem juntos no Antigo Testamento, não necessariamente são apenas doenças. Marcos faz questão de falar de cura de enfermidades, mas também de exorcismos, porque o demônio existe. O segredo messiânico de Jesus, a identidade dele está nesse ponto, ainda escondida. E ele não permite que o demônio fale que o conhece. E os primeiros padres da igreja diziam que os demônios o reconheciam, porque Jesus não passou a existir quando foi concebido no ventre de Maria. Mas ele é o divino Filho de Deus, por meio de quem o mundo foi criado. Mesmo os anjos foram criados por ele, mesmo antes da queda. Os anjos caídos, os demônios, o reconheceram antes da queda e no seu próprio julgamento estiveram com ele. Assim, eles o reconhecem como Filho divino de Deus, o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote de Deus. Jesus os manda calar, porque ainda não era a sua hora. Não era a hora ainda de que o seu ministério fosse revelado inteiramente. Primeiro, ele teria que ensinar aquele povo e prepará-los para a vinda do reino de Deus.
prepará-los para o que iria acontecer no Calvário, na cruz e depois da ressurreição. E isso levaria 3 anos. Então, se Jesus andasse pelas estradas da Galileia, dizendo a todos: eu sou o Messias, eu sou Deus feito homem, ele acabaria sendo crucificado antes de que pudesse desempenhar o seu ministério. Aos poucos, ele iria revelando seu poder e sua identidade enquanto pregava a palavra. O interessante é que a igreja também hoje nos leva a caminhar durante 3 anos com Jesus, lendo e explicando os evangelhos nos anos A, B e C, como Jesus fez com seus discípulos. O Evangelho nos diz também que Jesus se levantou de madrugada e foi rezar no lugar deserto. Jesus nunca deixava de rezar antes de entrar numa missão. Ele iniciava suas orações bem cedo, antes das suas atividades. Jesus rezava de madrugada ou tarde durante a noite. Assim, tudo estava quieto naquele momento. E até ele precisava se retirar para orar, para estar a sós com o Pai. Imagine também você no meio daquela multidão que o seguia. Todos deviam fazer 1000 pedidos. Todos queriam falar, queriam tocá-lo. E assim ele também precisava de um pouco de silêncio e oração. Simão e os outros o seguiram e foram chamá-lo. Todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Assim ele vai por toda a Galileia, pregando, curando e exorcizando. Jesus estava sempre indo adiante. Ele não ficava muito tempo num lugar, porque a sua missão era levar a boa nova do reino para o máximo de pessoas que fosse possível. Ele levou o evangelho para a Galileia e depois ele foi para a Judéia, no sul, e Marcos nos mostra uma certa urgência na sua pregação. Ele veio a esse mundo não só para subjugar o diabo, mas também para tocar a miséria deste mundo, para nos curar, até nas coisas mais simples como uma febre. E é sobre isso que vamos conversar depois do intervalo. Fique conosco. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Verbum Domini. Você está assistindo Verbum Domini, um programa sobre a palavra de Deus de um jeito diferente, com arte e cuidado, para deixar que essa mensagem divina toque o nosso ser e nos faça cada vez mais semelhantes ao Filho de Deus. Hoje estamos vendo Jesus, o médico dos médicos, que cura e sana as dores do corpo e da alma. Vamos conferir novamente a encenação dessa linda passagem do Evangelho. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. E aproximando-se, ergueu-a, tomando-a pela mão. A febre a deixou. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam até Jesus todos os enfermos e os possuídos por demônios. A cidade inteira estava reunida à porta da casa. Ele curou a muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios, mas não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era.
Ele tem o poder para dar a paz para cada um de nós, no meio dos nossos sofrimentos. Ele não só derrota Satanás, mas vence o sofrimento, a doença e a própria morte. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está sofrendo. Ele não ignora as dores da miséria humana. Nesse vale de lágrimas, mesmo nesse momento tão duro da humanidade, Ele conhece tudo e cada um de nós em particular. E é maravilhoso quando se entende isso. Em Jesus Cristo, Deus desce ao mundo e toca com sua mão a sogra de Pedro e cura uma simples febre. É Deus que rasga os céus e vem até nós trazer a boa nova do reino de Deus e a salvação. E é bom lembrar que um dos 7 sacramentos da Igreja é a unção dos enfermos. Em São Tiago, diz no capítulo 5, de 14 a 15, alguém dentre vós está enfermo? Mande chamar os sacerdotes, para que eles orem sobre ele, ungindo com o óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reerguerá. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. É na ressurreição que cada doença, cada enfermidade, cada sofrimento e toda a morte encontra vitória. Por agora, Deus permite doenças e sofrimentos, permite até uma pandemia. Para nós cristãos, deu um novo significado, unindo na sua cruz, na sua paixão, cada dor humana para a salvação do mundo. E no meio de toda a dor e sofrimento oferecidos, nós sabemos que Ele é a vitória, que a última palavra é dele. Vinde, benditos de meu Pai. No céu não haverá mais dor nem lágrimas e receberemos as curas e a alegria de ter podido oferecer os sofrimentos na cruz de Cristo. Verbum Domini chegou ao fim. Um programa dedicado à Palavra de Deus com um cuidado e arte bem especial. Espero que você tenha gostado. Que o Senhor Deus nos ajude a reconhecê-lo cada vez mais como nosso médico. Seu Evangelho é fonte de saúde física e espiritual. Sejamos saudáveis de alma e no corpo no seguimento do Mestre, pois sua palavra é viva, fonte de esperança. É palavra de salvação. Glória a vós, Senhor.